aqui com o Congresso dos Adolescentes. Eu falo que Deus tem trabalhado muito em nossos corações e tem nos moldado, né? Porque eu falo que Ele nos capacita. E muitas vezes a gente prepara, a gente trabalha, às vezes na obra, mas a gente fica assim, meu Deus, será que eu sou capacitada para estar aqui? Mas aí a gente entende que é Ele que nos capacita. Então, quando Ele nos escolhe, a gente só se entrega. Então, eu falo assim, são 12 anos que Deus tem trabalhado no meu coração. Eu falo que Deus tem trabalhado com os adolescentes, mas Deus tem feito um trabalho no meu coração, diariamente, que eu aprendo muito com eles. Eu falo que, às vezes, para eles que eu sou uma eterna adolescente, né? A gente pega um pouquinho da energia deles e que Deus venha abençoar cada vez mais, cada adolescente, que eles possam, porque, como diz o tema, se queremos ser parecidos com Cristo, às vezes a gente tem que renunciar a algumas coisas, a gente tem que abrir mão das nossas vontades para poder seguirmos a Cristo. E antes de eu entregar um mimo, como diz o Rafa, né, para a Vanessa, eu queria que ler em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês com Cristo. E aqui em Tessalonicenses, dois versículos antes, eu falo assim que Paulo ele nos deixa esse ensino para que possamos ser gratos o tempo todo. Mas muitas vezes a gente fica assim, mas será que conseguimos ser gratos o tempo todo? Porque muitas vezes a gente tem as nossas fragilidades, tem os nossos retrocessos do dia a dia, às vezes nos sentimos incapazes, nos sentimos fracos muitas vezes. Mas o versículo 16 fala assim: estejamos sempre alegres. E o 17 fala: nunca deixem de orar. Então, na verdade, eu vejo esse versículo que Paulo ele nos deixa uma recomendação. Às vezes eu posso colocar aqui como a linguagem dos adolescentes, ele nos deixa um combo, pastor. Porque às vezes a gente fala assim, como ser grato? Mas a gente tem que ser alegre o tempo todo. A gente deve orar o tempo todo. E não é fácil. Mas esse combo, seria esse pacote, um kit, como os irmãos desejam. Mas assim, é algo que às vezes a gente fala assim, mas como eu vou agradecer o tempo todo? Como que eu posso ser alegre? Tem dias que a gente levanta assim, você não vai sorrir o tempo todo. Às vezes a nossa lembrança, o nosso dia a dia é tão corrido e às vezes a gente se sente fragilizado. Mas Deus nos mostra, aqui Paulo nos mostra que para que sejamos alegres, a gente precisa da adoração a Deus. Então, quando a gente adora a Deus, quando a gente está nos momentos de fraqueza, a gente está num momento que às vezes a gente fala assim, hoje não está um dia bom. Mas quando a gente adora, a gente louva a Deus, a gente busca a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, o nosso coração se alegra. Então, automaticamente é impossível quando a gente crê que servimos um Deus vivo, quando a gente crê que Deus coloca algo em nossas mãos, para que a gente possa cuidar, para que a gente possa trabalhar, Ele nos molda. Então, como não se alegrar na presença de Deus, não adorar a Ele por isso que Ele colocou em nossas mãos? Então, tem motivos de nós não agradecermos a Deus. E como agradecer a Deus? Se eu reconhecendo que Ele fez algo por mim, eu me alegro. Mas quando eu reconheço que eu quero mais dEle, eu quero buscar mais Ele. E como eu faço isso? Tendo intimidade com Ele. Porque é através da oração que temos essa intimidade com Ele. Porque buscamos comunhão com Ele. Não tem como ter comunhão com Deus se não nos prostrarmos diante dEle, se não nos prostrarmos e através da oração. Então, quando o seu coração, mesmo abatido, quando a gente adora, a gente busca conhecer, a gente ora. E em tudo dai graças, que é gratidão a Deus. Então, quando eu reconheço, eu me prostro diante de Deus, eu vejo que eu sou totalmente dependente dEle. Então, não tem como não agradecer a Deus, não ser grato a Ele, porque Ele nos escolheu para estarmos aqui hoje. Então, você é grato a Deus, seja grato a Deus. E aqui fala, ser alegre, orar e agradecer a Deus o tempo todo. Então, que possamos usar esse combo, esse kit, no nosso dia a dia. Porque é algo diário, não tem como eu agradecer a Deus, ser grato, se eu não buscar, orar, me alegrar, adorar a Ele diariamente. Porque a gente tem que ser constante na presença dEle. Então, para que a gente possa, como o tema diz, ser parecido com Cristo, que a gente possa colocar esse pacote que Paulo nos deixa como um ensinamento de buscar constantemente a palavra dEle. E eu deixo para os adolescentes essa mensagem para que a gente possa ser constante. Porque quando vocês são, como o pastor falou, em fase de transição,
Ser adolescente não é fácil. Eu já fui adolescente, ainda sou adolescente. Mas não é fácil, muitas vezes as pessoas não entendem. Mas Deus entende vocês. Então, quando se sentirem que precisa, como ser alegre o tempo todo, adore a Ele. Quando precisa ter comunhão com Deus, ore, busque a presença dEle. Que vocês vão ser automaticamente gratos, porque vocês caminharão juntamente com Ele, crescerão no conhecimento, na graça. Então, sejamos parecidos com Cristo constantemente. Amém. Eu queria aqui chamar a Nicole para estar entregando uma lembrancinha à Vanessa, né? E por ter aceitado o nosso convite, vindo de tão longe agora, mas somos gratos, né? Como falou assim, somos gratos também por esse carinho. Eu sei que o grupo Rafa tem uma história muito bonita na sua vida, então é apenas um mimo para você lembrar do grupo. Deus abençoe, Nicole. E agora o pastor vai estar dando os avisos e fazendo a oração dos pedidos de oração.